Vamos chamar o André Hernan para participar desse papo, para a gente poder falar um pouquinho do que aconteceu desse gol do Borges para cá. Bom dia, André Hernan. Bem-vindo à redação. Tudo bem, Barreto? Bom dia a todos. Você falou aí em comemoração, né, aniversário de 10 anos, mas o torcedor São Paulino não tem nada que comemorar. Os últimos 10 anos, São Paulo virou uma draga. E eu vi na imagem ali o Hernanes novinho, antes dele ter se transferido para a Europa. O Hernanes foi jogador de São Paulo no ano passado e ele me disse certa vez que 7 anos depois, que ele ficou fora 7 anos, 8 anos, quando ele volta, o vestiário ainda era igual. Muitas coisas dentro do vestiário não tinham mudado do São Paulo no centro de treinamento. Então, isso ilustra um pouco o São Paulo que parou no tempo. O São Paulo não conquista títulos nacionais, títulos importantes há 10 anos, tem a Sul-Americana de 2012, mas enfim, o torcedor quer comemorar mesmo o título brasileiro, quer conquistar mesmo uma Copa do Brasil, que o São Paulo é um título que o São Paulo ainda não tem. O São Paulo administrativamente parou no tempo. Se a gente for pegar os últimos presidentes, nem vamos falar de técnico, porque nesses 10 anos trocou de técnico 18 vezes. Vamos falar de direção mesmo, de política do São Paulo. Teve um presidente que foi tirado do posto porque levou um soco do então diretor de futebol, o Ataíde Gil Guerreiro, que já foi expulso também do São Paulo. Teve diretor de futebol de São Paulo que não entendia nada de futebol, não sabia conversar com o jogador. Teve diretor de futebol que veio do marketing do clube, que também não entendia de negociações e teve muita dificuldade. Então o São Paulo, administrativamente, é o reflexo dentro do campo. São Paulo não se organizou, São Paulo viveu do passado, viveu do soberano. E hoje tem muita dificuldade através do Raí, que é um ídolo, e o São Paulo sempre buscando o resgate, trouxe o Raí fez um bom trabalho durante esse ano, evidentemente, cumpriu a meta que era de chegar à Libertadores da América, vai disputar a pré-Libertadores do ano que vem. Teve erros também, mas o Raí, com muita dificuldade, está tentando colocar a casa em ordem. Mas o São Paulo precisa se reestruturar muito e precisa contratar protagonistas. Não adianta ficar só no bom jogador, no jogador que pode virar uma promessa. Tem que ter convicção. Ora trabalhar com a base, ora apostar no Jardine, ora apostar num treinador estrangeiro. Então o São Paulo tem que ter um norte, tem que ter uma convicção e tem que melhorar a política do clube, senão vai continuar mais 10, mais 20 anos sem conquistar nada. E o que chama mais atenção é que é o seguinte, a nossa equipe fez um estudo dos 10 anos anteriores, né? A gente está falando de 10 anos sem título, embora as colocações do Campeonato Brasileiro elas não sejam sempre terríveis, né? São Paulo já foi vice-campeão brasileiro, terceiro, quarto, né? Ganhou uma Sul-Americana no caminho. A gente destacou mas brigou para não cair 2 vezes, né? O único título de lá para cá, mas brigou para não cair 2 vezes. Tem isso, que é incomum na história do São Paulo. Então, quer dizer, nesses 10 anos, do título para cá, né, o São Paulo esteve disputando poucos títulos. Nos 10 anos anteriores, era exatamente a situação contrária. Dá só uma olhada, nós vamos fazer um giro aqui de manchetes, celebrando títulos do São Paulo, entre 98 e 2008, né? E é uma fase realmente gloriosa da história do clube. Está aí o estado de São Paulo falando do Campeonato Paulista de 1998... O Campeonato Paulista de 2000 merece o título A Década do São Paulo. Né? E mal sabia a Folha de São Paulo nesse momento que a década que começava ia ser melhor ainda, né? Esse é o Torneio Rio-São Paulo de 2001. É aquele do Kaká? Isso. E o Campeonato Paulista Oswaldo de 2005, fazendo gol do Botafogo, né? E aparece ali o Kaká. Aí a Libertadores de 2005 e o Campeonato Mundial no mesmo ano. São Paulo alcança o topo do mundo, a geração do Rogério Ceni repetindo os feitos do time do Tele Santana, né? Você sabe que nessa época, você falou em Tele Santana, nessa época aí eu cobria o São Paulo, era setorista do São Paulo pela Folha de São Paulo. Você acompanhou o Tri? Porque nós já estamos nas manchetes do Tri, então provavelmente tem matéria sua nesse gol aí, que é uma capa da Folha de São Paulo, que era onde você trabalhava. Tive muito presente aí nesse Tri. E aí eu me lembro de ter conversado com só para dar um sinal de como é que era a arrogância são paulina nessa época no clube. É dessa época que surge o Soberano, o apelido Soberano para o clube? Sim, é dessa época que surge o Soberano e virou até o título de um documentário. Muita gente associou a uma arrogância. Mas assim. eu me lembro de ter tido uma conversa com um dirigente do São Paulo em que ele me disse o seguinte, o Tele Santana
O Tele Santana não era esse técnico todo. Quem disse isso? Um dirigente do São Paulo. Ah, entendi. Cujo nome eu não vou dizer. Mas o Tele Santana, quando chegou no São Paulo para ser e foi campeão da Libertadores e tal, ele encontrou uma estrutura que finalmente jogou para cima. Porque antes... Resumindo, o São Paulo fez o Tele grande, não o contrário. Exato. Eu tive foi nessa conversa que eu reparei como é que era como o São Paulo se via, e certamente essas conversas ecoavam ali dentro. Aí depois você vê que Mas era fato, né, Marvio, que o São Paulo tinha a melhor estrutura naquela época, isso é inegável. Não, isso é inquestionável. Não, sim, isso era inquestionável, mas ao dizer mesmo... que ela está acima do talento do Tele Santana, por exemplo, já é outro papo. Tudo bem, você tem um casamento aí muito grande, mas o que fica claro nessa conversa para mim, Hernan, é que muito mais importante, muito superior ao talento do Tele era a estrutura do São Paulo. Na cabeça desse dirigente São Paulo. Era muito claro nessa conversa isso, entendeu? Que o São Paulo é que permitiu ao Tele ter o grande brilho de sua vida. E ainda tem esse resquício desse pensamento hoje. A gente vai no Morumbi, a gente conversa com as pessoas que ficam ali próximas ao presidente, principalmente lá na sede do clube, lá no Morumbi, tem muita gente que ainda pensa nisso. Eu, por exemplo, ouço de muita gente lá no clube que é um período ruim, apenas um período ruim que o São Paulo está, um ciclo ruim que o São Paulo está passando. Só que assim, a história negativa está passando na frente dos olhos deles e eles não percebem. Então tem muita gente no clube e o São Paulo é muito ruim de oposição. Hoje em dia a oposição é muito rasa ao presidente Leco, que também isso acaba deixando o São Paulo parado, né? Tem muita gente que critica o presidente Leco, o presidente Leco tem acertos e tem erros também, mas tem muita gente que critica o presidente Leco hoje dentro do clube, mas também é uma oposição completamente rasa, o que faz o São Paulo também parar no tempo. Eu lembro que durante a época de dominação de São Paulo, eu vi uma palestra de 2 executivos do clube de marketing. E São Paulo, nessa é uma referência de como organizar um clube de futebol. Na palestra, eles deram uma lista de clubes de futebol com mais torcida no mundo. Em cima da lista, eram clubes de 2 países, Brasil e México. Porque na mente atrasada dele, só estava contando torcedor de clube brasileiro no Brasil e torcedor de clube mexicano no México. Uhum. Eu fiquei aí quase fazendo como pode ser tão burro assim? Os caras não estavam entendendo a própria indústria deles. Claro. Tem uma coisa, várias décadas agora, se chama televisão. E a partir da entrada da televisão, o mercado vira global. O Manchester United não vai se tornar gigante com a população de Manchester. Não, menos que 1 milhão. Uma cidade do norte da Inglaterra. Exatamente. Então, os caras não... Isso foi um clube referência do futebol brasileiro naquela época, não percebendo que a concorrência era global. Eu acho que isso diz muito no que aconteceu, não somente no São Paulo, mas com o futebol brasileiro nos últimos anos. Talvez esse fenômeno do São Paulo tenha realmente muitos sintomas, né? Da falta de leitura de mercado aquilo, do futebol brasileiro. Nunca é só uma coisa. Você tem uma saída do Muricy, você tem a perda do Juvenal Juvencio, que nessa época era uma águia em termos de contratação, tinha uma visão muito clara, ele explicando como ele contratava um centroavante, você tinha realmente a noção de que havia uma perspicácia ali de dirigente. Mas um clube nunca pode depender de do talento de uma pessoa só, né? Pois é, ele tem que absorver isso para a cultura do clube, né? Ele tem que formar outras pessoas lá dentro que sejam capazes de fazer, se não igual, pelo menos parecido. Aí alguns clubes foram melhorando, foram chegando mais perto e o São Paulo parou. Bom, parou e esse ano foi um ano... Até o São Paulo chegou, em algum momento, a disputar o título. A gente achou que seria campeão brasileiro. Sempre foi surpreendente. Acima das expectativas. Quem olhava para o início do ano do São Paulo não via
não via um time formado para ser campeão brasileiro, havia problemas sérios, era um time pesado pelas contratações. Depois começam a chegar os reforços que o Dorival tinha pedido, mas aí já não era mais o Dorival, era o Aguirre. A coisa acabou dando certo em algum momento, mas depois cessou. Esse Paulista aí que terminou na semifinal foi marcado por essa formação de time meio tumultuada, né? Dorival Júnior querendo uma coisa, a diretoria Sim. Trazendo outra. O Everton só chega depois, o Everton que tinha sido pedido pelo Dorival. Esse é o emoji que a gente fez outro dia uma avaliação assim com emojis, de como é que termina o ano para cada torcedor de São Paulo. Aquilo ali é o quê? Um emoji preocupado, é isso? Um emoji, tem uma gotinha de suor. Suando frio. Suando frio, né, Ana? É assim que se sente o torcedor de São Paulo? Esse é o sentimento. E muito de frustração, né? Porque o São Paulo, eu me lembro no começo do ano, o Dorival Júnior, na virada do ano passado para esse ano, quando o São Paulo briga para não cair, havia uma dúvida muito grande internamente no São Paulo se era para manter ou não o Dorival Júnior. Mas aí a diretoria bateu o pé dizendo o seguinte: não, o Dorival salvou o time, fez um bom trabalho, vamos dar ao Dorival uma estrutura de uma pré-temporada, de uma montagem de elenco para poder seguir adiante. Deu o Campeonato Paulista, perdeu. Praticamente na porta da fase final, demitiram o Dorival Júnior e contrataram o Aguirre. E o Aguirre foi aquele mecânico trocando pneu, aquele borracheiro trocando pneu com o carro andando, porque ele participou de finais do Paulista, da Copa do Brasil e da Sul-Americana e 3 eliminações. Mas o time ganhou uma identidade, o time ganhou, sabia sofrer nas derrotas, era um time inconformado, porque o São Paulo do ano passado perdia e o vestiário parecia um shopping center, cada um pegava a sua camiseta e ia embora para casa. Então não tinha aquela raiva de ter perdido. Então o São Paulo conquistou aquilo com a Aguirre, mas ao longo do tempo foi perdendo o Everton, que machucou, Nenê não começou a render, Diego Souza também não, e aí sobrou na conta do treinador, faltando 5 rodadas, de maneira constrangedora o Aguirre é demitido, e aí o São Paulo fica naquela sensação de grande frustração, mas vai ter uma pré-Libertadores no ano que vem. Vamos ouvir o Muricy Ramalho, né, o comandante do Tri, hoje está aqui com a gente, e ele deu uma entrevista falando sobre o que acontece com o Tricolor nesse período, nesses 10 anos. Eu acho, sinceramente, que o São Paulo, como ele ganhava muito, né, ganhou esses 3 títulos, mas ganhou o Mundial, ganhou a Libertadores, tudo, eu acho que as pessoas se acomodaram, né? Eu acho que as pessoas pararam um pouco no tempo, entendeu? E aí, cara, quando isso acontece, isso que você acha que é o cara, né, que você acha que é o time, aí ano que vem as derrotas, entendeu? Tudo que era novo, o São Paulo lançava. Aí eu acho que com os títulos, né, o São Paulo, ao invés de aproveitar isso, né, foi ao contrário, se acomodou, porque achava que só o que estava lá já estava tudo certo, né, não precisava renovar, não precisava atualizar, não precisava nada. Só o que estava lá estava certo, então começou a viver do passado, cara. E aí não, amanhã a gente recupera, e não recupera mais, porque os adversários começaram a ver o que o São Paulo fazia e começaram meio que a copiar, e aí começaram a passar o São Paulo. É interessante como isso acontece no futebol brasileiro. O São Paulo não é o único exemplo, está um exemplo muito marcante hoje, né? Que foi vencedor demais até a década passada e de lá para cá simplesmente parou de conquistar títulos. Sucesso é cheio de armadilhas. Pois é. Mas é que muitos clubes na história do futebol aprendem com o sucesso e vão se colocando numa situação que fica até difícil de os outros acompanharem, né? E isso até a gente discute, tem um efeito colateral, por exemplo, dos campeonatos nacionais da Europa, que alguns clubes descolaram muito do resto, né? Então, afeta a competitividade. E no Brasil parece que os clubes esquecem a receita, né? Caem nas armadilhas do sucesso, em vez de aprender com ele, né? Caem nessas armadilhas. Agora foi interessante, porque o São Paulo do Muricy, ele ensinou muita gente a disputar campeonato brasileiro de pontos corridos. E como o próprio Muricy disse, o pessoal estava aprendendo, né? Não estava de bobeira. Não, de fato, e aprenderam mesmo, entendeu? Ficou muito claro que para você ganhar o Campeonato Brasileiro, você tinha que ter uma defesa muito boa, um sistema defensivo muito bom. Até criou-se a gíria a ideia do Muricy Ball, né? Você ganha, você tem uma defesa bem fechada, consegue um gol ali. O Muricy Ball também tinha muita coisa da bola parada, da bola pelo alto. E aí você ia resolvendo com um futebol de 1-0,
Não era uma coisa tão corintiana assim, no jeito de descrever, mas tinha um domínio do jogo e parecia que ressecava o adversário. O adversário não conseguia entrar na defesa do São Paulo. E aí as pessoas foram aprendendo, foram adaptando esse tipo de jogo. E agora o que a gente vê muito é isso, né? São times com uma defesa muito boa ganhando o Campeonato Brasileiro. Mas não é uma leitura correta para o futebol brasileiro? Aqui você não consegue montar um time com talento suficiente para fazer o que fazem o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, passar o ano encantando, fazendo grandes jogos, goleando todos os times fracos. Não, é muito difícil. E ganhando o campeonato lá no fim. O Palmeiras só fez uma goleada. Se você considera goleada só a partir de 4-0, o Palmeiras só teve uma goleada esse ano. O Palmeiras teve um desempenho impressionante em termos de pontuação, mas não eram jogos assim de absoluto domínio, eram jogos muito eficientes, mas não é isso. E o time do Muricy também não era um time de dar show. O Muricy sempre recusou essa coisa, não tem que dar show. Então, o que eu pergunto é, não é isso que está ao alcance dos principais times brasileiros? O que tem que fazer é isso? Aqui, acho que ainda não surgiu um time poderoso o suficiente para passar o ano dando show, dando baile e ser campeão do fim. Sim, você tem um calendário que não ajuda, né? Você tem um monte de janelas abrindo e fechando, o time sempre em mutação. Mas eu acho que é isso que todo mundo tenta fazer. Tanto que na Libertadores, os brasileiros foram basicamente eliminados pelo mesmo motivo. Tentar levar isso para a Libertadores. Um modelo muito cauteloso. Que acabou virando falta de iniciativa, no fim das contas, né? Sim. Os times parece que não agrediram o adversário no momento decisivo, né? Porque é um jeito de se poupar também. Tanto jogo. É tanto jogo. Não, mas na Libertadores, na semifinal da Libertadores, não pode mais se poupar. Mas às vezes, não pode se poupar, mas você às vezes... Mas aí você vai usando tanto cachimbo, né? A boca fica torta. Rolou uma certa falta de iniciativa, assim. Acho que essa foi a avaliação geral que se fez, né? A participação dos brasileiros, principalmente na semifinal da Libertadores. André Hernan, e o São Paulo o que pensa para 2019? Tem uma pré-Libertadores para jogar, quer dizer, conseguiu dar um passinho adiante, pelo menos, né? Não era o que o São Paulo esperava, né? O São Paulo pretendia ir para a fase de grupos para ter uma preparação melhor, vai para a Flórida fazer aquele torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, a Florida Cup. E o São Paulo está se arrumando primeiro na comissão técnica. Ontem anunciou o Carlinhos Neves, para mim uma grande contratação, a melhor contratação pelo menos até agora, fora do campo, porque o Carlinhos Neves, além de um grande profissional que é, um dos melhores do Brasil na questão da preparação física, vai comandar o departamento no São Paulo e ele também vai acumular uma outra função de coordenador de futebol, que era do Ricardo Rocha até a semana passada. Então ele vai trabalhar em conjunto com o Raí, fazendo ali aquela conversa, aquela ponte entre comissão técnica, jogadores e também a direção. Carlinhos Neves já começa a trabalhar no São Paulo já na semana que vem. E o Sandro Forner, que era ex-zagueiro, jogou muito tempo no futebol do Paraná, muito amigo do Jardine nesses cursos da CBF, começaram uma grande amizade no ano passado, já se enfrentaram em categoria de base, vai ser o auxiliar técnico. O São Paulo já monta a sua comissão e os reforços vão chegando. Teve o Léo, né, o Léo Pelé, que era do Fluminense, o Igor Vinícius da Ponte Preta, mas o São Paulo prepara a questão financeira para poder trazer uma grande contratação. E aí vai muito da venda do Rodrigo Caio. Pode ser que o Lisieiro saia, porque o Lisieiro está com um empresário que é importante, que é o André Cury, que tem muito trânsito na Europa e é um jogador que já tem o passaporte europeu. Então o São Paulo trabalha com a possibilidade de vender esse jovem jogador, fazer um caixa e aí sim trazer um grande nome. Nos bastidores do São Paulo eu ouço muito isso. O São Paulo não vai ficar esse ano na aposta, nos bons jogadores, não. Vai trazer sim um grande jogador e o São Paulo quer um meia e um atacante.